Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. O nosso tema de hoje é os sofrimentos da vida e como lidar com elas, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos aí, tá certo? Bem-vindo aí, Matheus. Bem-vindo, Norma. Vamos se chegando aí. Vou colocar o tema da live. Então, eu quero tratar com vocês aqui sobre a questão do sofrimento, né? Existe, né, no mundo hoje, é óbvio que quanto mais cresce a noção de prazer, né, de conquista do prazer, quando as pessoas colocam isso como uma prioridade, como um objetivo de vida, é óbvio que qualquer tipo de sofrimento, as pessoas acham que são desnecessárias, né, que o sofrimento não tem nada para ensinar para elas. Pelo contrário, existe um livro chamado O Processo Maurícios, do escritor Jacob Wasserman, né? E tem um personagem chamado Warschauer que diz a seguinte frase, assim: primeiro o suor, depois o prazer. Ou seja, primeiro deve existir uma predisposição do indivíduo conquistar as coisas através do suor, através do trabalho, para depois você desfrutar de uma coisa boa, né? Desfrutar de um prazer. Então isso já nos diz o seguinte: bom, para tudo na nossa vida exige um esforço. E por outro lado, a gente sabe que o sofrimento é necessário. Olha que interessante. Quem diz isso é o Viktor Frankl, né? O criador da logoterapia. Ele diz que existem sofrimentos necessários, né? Por exemplo, quando você se casa, né? Lá nos votos de casamento, você tem ali você tem algumas dicotomias, né? Onde o amor vai atuar, né? Então, quando você diz assim para a esposa: prometo te amar na alegria e na tristeza. Ou seja, é claro que você vai passar momentos felizes, né? Por exemplo, o dia do casamento é um casamento muito feliz, né? Boa tarde, Renata. Seja muito bem-vinda. Então, é claro que aquele momento ali é um momento feliz, onde você onde você coloca a expectativa da sua felicidade no outro, né? Na relação em si, no seu modo de convivência. Mas nesse modo de convivência existe a tristeza também, né? Existem coisas que vai abater a nossa alma e vai nos diminuir. Mas só que o amor, ele vai atuar nessa áurea de dicotomia, que é alegria e tristeza, saúde e doença, né? Tem muitas mulheres que dizem assim: eu me casei com ele, mas eu perdi a admiração. Veja bem, isso aí é coisa de criança, é coisa de adolescente. Por quê? Porque um casamento, ele não precisa de admiração. Vamos supor que o seu marido sofre um acidente de moto e ele fica um pouco inválido ali por alguns meses, né? Então, veja bem, a mulher vai precisar amá-lo. Ela não vai precisar admirá-lo, né? Porque amar significa o quê? Significa servir e se sacrificar. Então veja, dentro da questão dos sofrimentos, esses sofrimentos, de acordo com a perspectiva do amor, eles são necessários. Por quê? Porque você sabe que aquilo tem um objetivo final. Vamos pegar outro exemplo aqui. Você quer empreender, né? Sei lá, você quer trabalhar na internet, você quer transmitir conhecimento, você quer gerar valor para que você possa vender o seu produto ou o seu serviço, né? Mas só que o trabalho está te atrapalhando a ganhar dinheiro na internet. Então, dentro dessa perspectiva, você vai ter que tomar uma decisão. Não, vai ser mais seguro para mim se eu sair do trabalho para que eu possa empreender na internet, tá certo? É claro que dentro dessa decisão, ela vai vir com um peso, né, de responsabilidades, de incertezas, de medos.
Ou seja, você está mergulhando num horizonte desconhecido, então é normal você sentir medo. E é até natural que isso aconteça, né? Que você não tenha tanta certeza do que vai te aguardar, né, nos próximos meses. Então, assim, veja que esse é um sofrimento necessário. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar um certo desconforto. Por quê? Porque você está saindo da sua zona de conforto, né, para empreender numa jornada que talvez pode dar certo ou não. Mas veja bem, esse sofrimento é necessário. Porque você sabe aonde você quer chegar. Entende? Então, assim, as pessoas que vivem fugindo do sofrimento, ou quer que o sofrimento inexista, essas pessoas já estão tão anestesiadas perante a vida, tão anestesiadas, que elas não conseguem tirar coisa boa de experiências ruins. E isso é um fato da nossa realidade. Tem como a gente tirar coisas boas de experiências ruins. Eu faço isso o tempo todo. O tempo todo. Né? Por exemplo, quem me conhece aqui há bastante tempo, eu já contei, eu já fui casado uma vez, né? Na época que eu não era católico, não era batizado, assim por diante. Né? Tive um casamento de merda e foi um momento onde eu fiquei assim, completamente depressivo. Veja, eu fui daquelas pessoas que vivenciou, né? Ó, veja bem, isso aqui acontece com muita gente. Eu vivenciei um período depressivo sem um diagnóstico preciso, sem ter passado um psicólogo ou um psiquiatra, né? Mas eu tive um quadro de depressão no qual as minhas circunstâncias foram favoráveis para que eu saísse do meu quadro depressivo. Olha que interessante. E Deus faz isso com algumas pessoas. Talvez Deus não quisesse que eu passasse por um psicólogo. Né? Porque eu lembro que na época eu dizia assim, cara, não tem ninguém para me ajudar, velho. Eu peço ajuda pro pastor, eu peço ajuda pro fulano, mas eles não conseguem me ajudar. Eles não conseguem dizer uma palavra na qual vai me confortar ou me dar uma direção que possa ser segura para mim. Mas eu percebi que o caminho solitário, ele me propiciou, né, algumas circunstâncias que foi fazendo com que eu me livrasse daquele quadro depressivo. Por exemplo, na época em que eu ficava muito triste, né, pelo fim do casamento, eu tinha alguns amigos que jogavam basquete na praia, né? Eu gostava muito de basquete, então eu ia jogar basquete com os caras, né? E era interessante porque os caras eram muito engraçados. Então, assim, eu me divertia, ou seja, eu estava ali jogando basquete, tendo aquele espírito de competitividade, porque isso é muito bom também. Você ser competitivo, isso ajuda bastante na sua vida como um todo. E ao mesmo tempo os caras faziam palhaçadas, né? Então eu morria de rir, jogava bola, eu jogava basquete ao mesmo tempo. Aquilo foram momentos para mim muito bons. E foi aí que, ao longo do tempo, óbvio que não foi só isso, né? Teve outras coisas, por exemplo, o estudo da psicologia, foi aí que eu comecei a estudar psicologia, né? Me ajudou bastante a entender a mim mesmo, ajudou a entender o outro. Então foi tudo um conjunto de coisas que foram acontecendo que eu fui, aos poucos, me livrando daquele quadro depressivo. Com algumas pessoas acontece, tem pessoas que vão passar por um quadro depressivo e vão sair dele sem precisar passar num psicólogo. Por quê? Porque as circunstâncias do mundo exterior faz com que ele volte para a realidade, faz com que o indivíduo volte para a realidade. Mas se você não é essa pessoa, entende? Se você não é essa pessoa que consegue sair sozinha de um quadro depressivo, é interessante que você busque uma ajuda. Perfeito? Isso foi um caso muito particular que aconteceu comigo. Mas se você não consegue fazer isso sozinho, você não precisa fazer isso sozinho, certo? Então, esses são os tipos de sofrimento necessário. Essa experiência do casamento foi um sofrimento necessário, porque hoje eu olho para trás e digo assim, cara, se não tivesse acontecido aquilo, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Olha que interessante isso aqui. Os sofrimentos necessários faz com que a gente chegue num lugar, chegue num patamar
no qual a gente consegue perceber que houve uma evolução. Você observa a linha do tempo e você percebe que você não é a mesma pessoa de antes. Mas você se tornou uma pessoa melhor. Então, assim, esses são os sofrimentos necessários, nos quais, se você tem um objetivo, pode ter certeza, vai vir algum sofrimento aí. É só que esse é o meio de você chegar lá. Quer exemplo maior? Jesus Cristo. Jesus Cristo, para entrar na sua glória, o que ele precisou fazer? Ele precisou morrer. Jesus Cristo precisou morrer para entrar na sua glória. Entende? Ou seja, o esquema da vida para você desfrutar de alguma coisa exige um processo doloroso. E as pessoas fogem disso. As pessoas não querem sentir dor. Tem um livro aqui, eu não sei se eu vou conseguir pegar ele. Deixa eu ver aqui. Tem um livro aqui chamado Nas Trevas, de um escritor chamado Léon Blois. Eu vou pegar aqui um trecho dele, só para você ter noção. Esse livro foi escrito em 1879. Pelo menos esse fragmento aqui, né, dos escritos de Léon Blois. Essa obra aqui ela foi publicada póstumamente depois que ele morreu, né? E olha o que ele diz aqui. Diz assim: neste século tão frouxamente sensual, se há uma coisa que se assemelhe vagamente a uma violenta paixão, é o ódio, a dor. Ódio tão profundo que chega a formar uma espécie de identidade com o próprio ser do homem. Ou seja, ele está dizendo aqui que as pessoas estão fugindo da dor, quando a dor é necessária. A dor é humana. A dor te torna humano, meu filho. Você não é estrela para você não sentir dor. E aí ele continua aqui no segundo parágrafo, né? Esta velha terra que antigamente estava coberta de cruzes por onde quer que passassem, os homens e que germinava, como diz Isaías, o signo da nossa redenção está dilacerada e devastada pela determinação de dar a felicidade à raça humana. E essa ingrata progenie da dor que não quer mais sofrer, né? Jesus Cristo lá na Bíblia, ele diz o seguinte, né? Textualmente. Olha, vocês vão passar, né? Vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Jesus Cristo disse. Né? Vocês vão passar por... vão fazer obras maiores. Tá certo? Veja bem, esse obras maiores está carregado também do seguinte, né? De um prêmio eterno, né? Jesus Cristo disse, ó, eu estou indo, voltando para o meu Pai e vou preparar uma morada para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. E eu vou vos preparar lugar. E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, assim, o prêmio da fé é a vida eterna. Tá certo? Então, assim, primeira coisa, para que você consiga lidar com o sofrimento, você precisa ter um senso de eternidade. Ou seja, a sua vida não pode se limitar apenas ao mundo material. Porque se você se limita apenas a este mundo, você acha que a felicidade completa é um bom emprego, é ter muito dinheiro, é ter uma mulher gostosa, um homem gostoso, né? Essas coisas é tudo passageiro, meu filho. Mas a eternidade não. A eternidade é uma promessa de Jesus Cristo, na qual, se você permanecer com fé, você vai alcançar. Então, assim, existe um prêmio final, no qual o sofrimento se torna necessário. Depois, existe um outro tipo de sofrimento que eu vou falar aqui para vocês também, tá certo? Então, é necessário, são sofrimentos necessários. E aí, quando Jesus Cristo diz assim, ó, vocês vão fazer obras maiores do que a minha, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vocês vão fazer coisas muito maiores, porém o sofrimento também vai ser maior. Você pega São Pedro, o apóstolo.
né? Na primeira pregação dele lá na Judéia, ele converteu 3.000 pessoas numa pregação. Ele converteu, ele não pregou para 3.000 pessoas, ele converteu 3.000 pessoas. Eu não sei se esse é o número exato, mas é mais ou menos isso. Ele não foi lá e pregou para 3.000, ele converteu 3.000 pessoas. Então isso aí já mostra uma força, né, gigantesca do indivíduo. Agora, como é que o São Pedro morreu? Ele também foi pregado numa cruz, mas de cabeça para baixo. Então você vê que ali no universo dos apóstolos, eles fizeram grandes milagres. Né? Pedro curou um indivíduo com um lenço dele. Não sei se foi Pedro ou foi Paulo, né? Mas tem um versículo bíblico que mostra que um dos apóstolos, né, passou o lenço no cara, o cara foi curado. Então eles fizeram obras maiores também. Mas só que acompanhado disso tinha o sofrimento necessário. Para quê? Para ganhar o céu. Isso aqui é interessante. Então assim, todo sofrimento no qual você tem algum objetivo em específico vai gerar um sofrimento e você precisa aceitá-lo. Essa é a primeira coisa, tá certo? Bom, esses são os sofrimentos necessários. Existe um outro tipo de sofrimento que é um sofrimento que ele chega até ser diabólico, que é o sofrimento da burrice, que é aquele sofrimento na qual você não tem um objetivo específico, você não quer receber um prêmio, né? Você não sabe os meios para viver a vida, você não consegue pensar em possibilidades para você conseguir viver bem e você está preso num loop de sofrimento no qual você não sabe sair. E esse é o sofrimento que advém da falta de conhecimento, que é aquele trecho da Bíblia que diz: o povo perece porque falta conhecimento. Eu nunca vi uma frase tão assertiva nessa vida. Experimenta ficar sem uma orientação pessoal para você ver o que acontece com você. Você simplesmente trava. Você não sabe como sair daquela situação. Por exemplo, casais que vivem numa briga assim eterna, né? E não conseguem sair daquilo, né? Não conseguem ter uma comunicação clara, não conseguem dizer o que sente, não consegue apresentar uma solução. Tudo isso é burrice mesmo, é falta de conhecimento, falta de noção das coisas, noção de realidade, né? Não sabe, literalmente não sabe expressar aquilo que sentem. Esse tipo de sofrimento é um sofrimento no qual as pessoas ficam depressivas. E esse não é um sofrimento necessário. Por quê? Porque nós nascemos para a felicidade. Nós não nascemos para sofrer, né? O sofrimento, sobre certos aspectos, ele não é normal. Inclusive o sofrimento que gera depressão. Não é normal o indivíduo se sentir depressivo. Porque quando o indivíduo está depressivo, veja bem, uma pessoa depressiva não consegue enxergar os meios para sair daquele estado atual. Ele simplesmente não consegue. E esse é um tipo de sofrimento que é o sofrimento pela falta de conhecimento. É simples. Eu citei aqui o exemplo da minha vida, né? Fui lá, 10 anos atrás eu me casei. Meu casamento foi uma porcaria, né? Meu casamento foi uma porcaria. Naquela época eu não tinha muito conhecimento, mas tinha circunstâncias muito favoráveis para mim, que fez com que eu saísse da depressão. Mas eu, por conta própria, eu quis enxergar possibilidades de sair. Tem pessoas que não têm. Por exemplo, você pode pagar um terapeuta, você pode vir para o meu processo terapêutico, tá certo? Você vai e me paga e diz assim, não, eu quero a sessão, vamos lá. Cabe a você, né, seguir as minhas recomendações. Porque eu já atendi pouquíssimas pessoas que pagavam uma terapia e jogavam assim nas costas do terapeuta. Pum, resolve meu problema. Velho, não é assim. Não é assim. A parte ativa da cura é o próprio indivíduo. O indivíduo precisa querer, né, mudar.
O indivíduo precisa querer mudar de comportamentos. É o próprio indivíduo que precisa, né, dizer assim, não, eu vou sair dessa. E aí o que o terapeuta vai fazer? O terapeuta vai dar todas as ferramentas de percepção, todo o conhecimento, todas as sugestões comportamentais e cognitivas para que o indivíduo tenha ferramentas o suficiente para sair daquela situação. Mas ele é o sujeito ativo da coisa, não é o terapeuta. Não é o terapeuta que vai mover lá numa espécie de mágica e dizer, pronto, você está curado. Não, não é assim. Não é assim. E só a psicanálise, ela não vai ajudar também. O indivíduo só ficar contando e contando e contando e falando, também não vai ajudar. Pode ajudar momentaneamente a dar uma forma ao problema. Mas o que vai mudar é mudança de comportamento, mudança de mentalidade, né? Conseguir se desviar das doutrinas e ideologias que existem no mundo contemporâneo que prendem o indivíduo, que sufoca a alma do indivíduo. Por exemplo, a busca incessante pelo poder. É gostoso você ter poder? É, mas vai trazer uma série de consequências para sua alma que você nem imagina. Entende? Se você não for uma pessoa equilibrada, pô, você se ferrou. Com o dinheiro é a mesma coisa. As pessoas querem muito ganhar dinheiro, né? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais dinheiro. Veja bem, mas as pessoas não pensam que quanto maior dinheiro você tem, maior é a responsabilidade que você precisa ter. Quanto mais riqueza, mais responsabilidade. Ou seja, vamos supor que você ganha R$1 milhão. Veja, você não trabalhou e ganhou. Você só ganhou, sei lá, ganhou na loteria. R$1 milhão. Você acha que você está pronto para lidar com todo esse dinheiro? Porque o seu poder de compra vai aumentar. Você vai conseguir ser uma pessoa equilibrada para ter aquilo que você precisa, não aquilo que você deseja? Porque precisar e desejar são coisas diferentes. Por exemplo, sei lá, eu vejo uma mulher na rua, né? Eu posso desejá-la, mas eu preciso daquilo? Não. Porque eu tenho minha esposa. Sei lá, eu vejo uma Ferrari na vitrine de uma loja. Eu desejo aquilo, mas eu preciso daquela Ferrari? Não preciso. Não preciso. Então, assim, a partir do momento que você tem muito dinheiro, você começa a querer ter coisas que você deseja, mas que você não precisa. Você conseguiria, né, ter esse equilíbrio? Tem muitas pessoas que não conseguem. Tem pessoas que, isso aí já é comprovado historicamente, né? Vai lá, um cara ganha 2 milhões, 3 milhões de reais na loteria, o que ele faz? Ele gasta tudo em um mês. Depois ele está na miséria de novo. Ou seja, ele não entende que para você ter bastante dinheiro, você também tem que ter maiores responsabilidades. E sem conhecimento, né, você entra nesse loop de sofrimento que se torna inacabável. Você simplesmente vai prolongando isso, prolongando. E isso vai gerar depressão, ansiedade, suicídio. Por quê? O que é o suicídio? O suicídio é você já vê o mundo muito pequeno. O mundo é a sua cabeça. O mundo não é essa extensão magnânima, né? E extensa, larga, né? É um conjunto de coisas muito pequenas que está só ali na sua cabecinha. Você não consegue sair daquilo. Simplesmente não consegue. E aí, voltando lá, o processo terapêutico é justamente isso. Você é um indivíduo ativo no processo que vai pegar as recomendações, as mudanças de comportamento e cognição, que vai fazer com que você enxergue o mundo, que você enxergue variadas formas de sair daquela situação. Então, resumindo aqui para a gente fechar nossa live, existem 2 tipos de sofrimento. Sofrimento necessário, que é aquele que você tem um alvo, mas só que para chegar naquele alvo, você vai precisar, né, sentir dores, desconforto, você vai precisar sofrer para que você alcance aquele alvo. E aqui eu dei vários exemplos, certo? Segundo tipo de sofrimento é o sofrimento por burrice. É aquele sofrimento no qual você não conhece os meios necessários para você sair daquela situação.
E é esse tipo de sofrimento que ele é um sofrimento diabólico. Quanto menos você conhece, quanto menos você sabe, né? Tem sofrimento que é pedagogia, exatamente. Tem sofrimento que é pedagógico. Mas se você não tem um olhar para um objetivo, né? Por exemplo, eu citei aqui a questão do, dos apóstolos, né? Os apóstolos sofreram, mas eles sofreram por quê? Por um bem maior, que é estar com Cristo na eternidade. Isso aqui é perfeito. Aí o sofrimento para eles se tornaram necessário. Para nós também tem que se tornar necessário. E quanto mais consciência você tem do seguinte, eu estou sofrendo isso aqui, mas eu sei que é por uma boa causa. Eu sei que é para um objetivo nobre. Eu sei que é isso. Por exemplo, eu tenho pacientes que estão em processo de restauração de casamento e eu sempre digo para eles, olha, veja bem, você está sofrendo agora, mas é por algo nobre, você está lutando pelo seu casamento. A maioria das pessoas não querem lutar mais, né? Tem sofrimento que te faz despertar para a consciência. Isso é perfeito. Tem sofrimento que faz com que você olhe assim, cara, eu preciso mudar. Né? Eu estava falando isso para um paciente ontem, né? Eu disse, olha, velho, precisou de tudo, toda essa situação, né? Para que você buscasse a mudança. Porque enquanto você está muito confortável, né, nós temos essa tendência de nos tornarmos um pouco preguiçosos. Né? Tem um trecho aqui do livro, O Tratado do Desânimo. Eu vou colocar esses livros lá, esse aqui. Ó. Eu sempre cito esse livro aqui. O Tratado do Desânimo, 2 livros que eu indiquei aqui. Esse e o Nas Trevas, do Leon Blois. Eu vou colocar esses livros lá na descrição, certo? Mas olha o que o padre Jean Michael diz aqui. Ele diz assim: naturalmente preguiçoso, o homem teme o esforço. Desde que ele se dá a Deus, quereria fruir da felicidade do seu estado sem que isso lhe custasse muito. Isso aqui é um mal do nosso tempo. Por quê? As pessoas querem prazer, mas não querem pagar o preço. E Deus não quer que você fique parado esperando por Ele. Ontem, na live de ontem, eu disse assim, olha, você não pode tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer, e você não pode jogar nas mãos de Deus aquilo que você pode fazer. Entende? Por exemplo, eu quero um emprego. Cara, a provisão divina já está atuando em você. Ou seja, se você tem saúde, você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você tem 2 mãos. Você acha o quê? Que você pode se sustentar sozinho? Isso é provisão divina. Então você pode muito bem correr atrás de um emprego. Mas é muito duro para as pessoas ouvirem isso, por quê? Porque elas vivem um estado de imaturidade na qual não faz com que elas percebam que isso é da competência delas. Entende? Mas você acredita que só a maturidade faz a gente enxergar isso? Só a maturidade faz. Tem sofrimento que te faz despertar para a consciência. Isso aqui eu já li. Isso aqui, né? Mas você acredita que só a maturidade faz a gente enxergar isso? Sim. Porque o indivíduo maduro, veja bem, a maturidade, ela exige da gente uma capacidade de olhar o mundo com mais clareza. E a clareza, ela vem dos instrumentos de percepção que você foi treinando desde criança. E isso é um trabalho imaginativo. Eu tenho uma live aqui específica sobre imaginação, né? Quanto mais coisas você conhece, mais você amplia a sua imaginação. Por exemplo, esses dias eu dei uma consultoria para um rapaz que deseja fazer tráfego, né? Captar empresas para poder fazer a gestão de tráfego para eles, né? E eu perguntei para ele assim, olha, você já conseguiu imaginar se esse serviço que você quer fazer, ele tem uma perspectiva de escala? Por quê? E ele não soube me responder. Então ali eu já visualizei uma falta de imaginação. Por quê? Porque toda vez que você vai montar um negócio, você tem que pensar na sua escala. Ou seja,
será que eu posso alcançar X valor daqui a 5 anos com esse negócio? Será que esse negócio aqui está crescendo? Quanto o mercado ganha nesse tipo de nicho? Quanto ele gera por ano ou por mês de renda para quem está nesse nicho ou nesse espaço do mercado? Essa é a primeira coisa. Então, assim, se o seu negócio que você está montando não tem uma perspectiva de escala, então quer dizer que tem poucas possibilidades de você fazer aquele negócio crescer. Agora, para você ter uma noção de escala, você tem que ter o quê? Você tem que ter... Eu estou pegando esse exemplo do negócio porque vai responder a pergunta aqui. Porque quando você consegue enxergar a escala, até onde você vai chegar, a sua imaginação conseguiu apreender as possibilidades. Um indivíduo maduro com relação à vida é essa pessoa que consegue enxergar várias possibilidades. Agora, como é que você faz para ter todo esse conjunto de possibilidades? Treinando a sua imaginação. E como é que treina a imaginação, velho? Lendo, assistindo bons filmes, contemplando uma boa arte, né? Existem pinturas de grandes pintores ao longo dos séculos que demonstram que praticamente é uma pregação, né? Por exemplo, quando você vê uma imagem do sinal da cruz ali, Jesus Cristo crucificado, o que você está recebendo ali? Você está recebendo uma pregação, né? Como se fosse uma homilia, mas só que em imagem, né? Ou seja, o momento da cruz, o momento da morte de Jesus Cristo, você entende que aquilo simboliza, né, uma história real. Quando você lê um livro de literatura que conta uma história possível, você também apreende possibilidades de vida que você, talvez, ao longo da sua existência, você não venha a viver. Mas que, dentro daquele instrumento artístico que é a literatura, você consegue ampliar a sua imaginação. Não sei se ficou meio complexo aqui, mas é isso, certo? Então a maturidade, ela é a capacidade de enxergar meios possíveis que uma pessoa imatura não consegue enxergar. Exemplo, casamento. O cara e a moça entram no casamento para ser feliz. O que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo é imaturo. Porque ele não sabe que existem outros elementos dentro do casamento que vai afetar a vida dele. E quando você não sabe que esses elementos podem te afetar, você fica indefeso a essas circunstâncias. Você fica indefeso. Por exemplo, você se casa, né? No momento que você se casa, você tem um bom emprego, né? A sua esposa tem um bom emprego também. Vocês têm uma boa casa, né? E assim por diante. Veja bem, se você não pensar na possibilidade do seguinte, velho, eu posso ficar desempregado? Quando você ficar desempregado, você vai estar despreparado. Você vai estar despreparado para lidar com essa situação. Por quê? Porque você não tem imaginação. Você não consegue imaginar o possível. Aí como é que você vai lidar com isso? Aquela experiência vai ser completamente nova para você. E você não vai ter meios para lidar com aquilo. Entende? Pô, essa live tá bem longa. Eu vou finalizar por aqui, tá certo? Pessoal, esse mês aqui a gente batendo recordes de atendimento aqui, né? Muita gente procurando o serviço terapêutico, né? Com problemas diversos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ainda tenho poucos horários para atendimento terapêutico, tá certo? Então, no dia que eu fiz a promoção, muita gente me procurou. Algumas pessoas fecharam, né? O plano mensal, o plano de 2 meses, sessões avulsas, né? Tem alguns pacientes que já estão sendo liberados, então tá surgindo novos horários aí para atendimento. Então, se você precisa de um atendimento terapêutico, se para você os sofrimentos necessários e desnecessários estão aí sufocando a sua vida, né, se você precisa realmente de ajuda, então vai lá no meu direct e escreve terapia, tá certo? Escreve terapia, que eu te passo todas as informações, tá certo? Para que vocês possam aí ter a minha ajuda, perfeito? Então vai lá no meu direct, escreve terapia, que eu te mando valores,
planos para que você consiga aí se livrar desses traumas de infância, depressão, ansiedade, para que a sua vida volte à normalidade. Perfeito? Então, assim, interessante, ontem eu estava conversando com a minha esposa, né, e ela disse que um amigo da faculdade dela estava passando por uma situação difícil, né? O genro morreu num latrocínio, né? E a filha tá arrasada e ele sente que a vida dele tá bagunçada e desordenada, né? E eu disse assim, eu sempre olho para essas situações, para esses tipos de sofrimento, e sinceramente eu ofereço o serviço gratuito para algumas pessoas. Eu atendo bastante gente de graça. Muita. Tem pessoas que realmente não podem pagar um serviço terapêutico. E olha que interessante isso aqui. Eu disse para minha esposa, fale com ele, diga assim que se ele quiser uma sessão comigo, gratuita, né? Pode me procurar, a gente marca uma call aqui, né? E aí eu vou e dou umas recomendações, né? Dou algumas palavras, né? Digo para ele o que ele precisa fazer e assim por diante, né? Serviço terapêutico mesmo, né? E ele respondeu assim para ela, eu vou ver, né? Como se eu não quisesse, né? Realmente. Então veja, as pessoas só conseguem evoluir quando elas decidem sair daquela situação. É elas que precisam dar o pontapé inicial. Não é o terapeuta que vai fazer uma magiquinha ali e vai dizer, pronto, parou de sofrer. Né? Você se livrou da experiência, blá, blá, blá. Não. Mas é o indivíduo que consegue enxergar, mesmo que de forma limitada, assim, nossa, minha vida não vai bem. E eu preciso fazer alguma coisa. É nesse eu preciso fazer alguma coisa que você já está começando seu processo de cura. Entende? Então, assim, tem pessoas que realmente vão despertar para isso e vão dizer, não, eu quero. Né? Eu quero o processo. Quero sair dessa. Vai ter pessoas que vão olhar assim e vão dizer, não, acho melhor não. Mas aí vão continuar na mesma situação. Aí fica complicado mesmo, né? Então, se você precisa de ajuda terapêutica, vai lá no meu direct, escreve terapia, que eu posso te ajudar, tá certo? Te passo todas as informações. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã, às 12h30, estaremos aqui novamente com a nossa live diária, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até mais.